Olá, povo de Deus, tudo bem? Estamos iniciando mais uma editoria, o Padre Responde, essa oportunidade que a gente tem de conversar com o Padre e de mandar perguntas, sugestões, críticas e ouvir sempre o lado do sacerdote para nos orientar e nos dar uma visão da nossa igreja, uma visão espiritual sobre coisas do nosso dia a dia, do cotidiano. Já convido você também, seja por comentário ou pelo e-mail que está aparecendo na sua tela, pode colocar, trazer para nós a sua sugestão, sua crítica, sua dúvida, que a gente vai tentar, na medida do possível, colocar aqui nesse bloco e tentar responder para vocês. Tudo bem, Padre? Tudo bom, Yuri? Preparado para mais uma? Graças a Deus a gente está aqui para compartilhar e para trazer um pouco das experiências que a gente vive no dia a dia com o nosso povo. O nosso povo que é muito simples, o nosso povo que precisa simples na vivência, simples no compartilhamento das experiências, mas muito rico naquilo que eles experimentam nas casas e trazem como riqueza para o nosso aprofundamento de fé. Por isso esse canal quer levar para você essas vivências e trazer de você também essas perguntas, essas riquezas de dúvida, porque essas dúvidas nos ajudam a crescer mais nos estudos, no aprofundamento daquilo que a igreja tem como riqueza. Nós abrimos caixinha de pergunta durante a gravação dos vídeos aqui e chegaram algumas bem interessantes. E a primeira hoje, ela é sempre algo que é muito falado e sempre com muita até preocupação para responder, para que ninguém seja excluído, que esteja sempre se sentindo presente e acolhido acima de tudo. A gente vai sempre trazer uma visão com muito amor, com muito carinho, acima de tudo querendo aproximar você de Deus e nunca distanciar. Então fica sempre o convite para você mandar suas dúvidas que a gente vai tentar trazer para você com uma visão, principalmente com muito amor, que é o que o Padre Giovanni sabe fazer de melhor. Podem ter certeza disso. A primeira pergunta que veio pra gente: é verdade que quem não é casado, mas mora junto, não pode comungar? De acordo com os ensinamentos da igreja, sim, é verdade. Me veio agora a cena de Jesus lá no poço com a samaritana. Jesus conhece a nossa história, conhece a nossa vida, conhece o motivo pelo qual você está fazendo essa pergunta. Se você está fazendo essa pergunta é porque você quer estar mais plenamente ligado a Deus. Você já procurou o seu pároco para conversar? Você quer regularizar a sua vida sacramental? Tenha intimidade com o seu pastor. O nosso primeiro pastor é Jesus Cristo, nosso pastor por excelência. O seu padre representa Jesus Cristo e ele vai te acolher com toda a misericórdia do mundo. Ele deve te acolher com toda a misericórdia para te orientar da melhor maneira possível. Cada caso é um caso. E a igreja tem insistido muito para que todas as pessoas sejam acolhidas com misericórdia, sobretudo as pessoas que precisam ser inseridas no contexto da vivência da fé. Os casais que ainda não são abençoados pelo vínculo do sacramento do matrimônio podem regularizar a sua situação, porque muitos não casaram-se na igreja até por falta de instrução mesmo, até por não conhecerem o processo pelo qual devem passar, processo matrimonial, para chegar até a celebração do matrimônio. Então, procure seu padre, nos procure para regulamentar essa situação, ou se não for este o caso, ver como a gente pode assim conduzir. Que a comunhão é algo tão pleno, tão bonito, tão completo, o Deus que se fez homem, que se encarnou e se torna pão e vinho, se tornando corpo e sangue para nós, em uma comunhão plena e perfeita. Isso é tão bonito, isso é tão pleno isso para todos nós humanos, fracos e pecadores, que vale muito a pena qualquer esforço, sim, qualquer sacrifício até, para a gente estar nesse momento de forma plena e com o coração tranquilo. Coração tranquilo, sabedores de que a misericórdia de Deus se sobrepõe a todas as situações que nos distanciam de qualquer realidade, que digam não a qualquer proximidade com Deus. Misericórdia existe como via de acesso à graça de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, dê o passo. Se você está fazendo essa pergunta, é porque você quer se aproximar mais de Deus. Venha, nós vamos te abraçar. Amém. Tem uma outra pergunta que veio. Namoro de religiões diferentes, um católico e outro evangélico, pode dar certo? Como fazer no casamento? Pode dar certo, dá certo, desde que haja comunhão de almas a partir de uma vida de oração. Mas pode dar errado também, desde que haja discórdia. Conheço muitos casais que dão super certo.
conheço pessoas também que destruíram famílias. Famílias que tinham tudo para dar certo. Para o casamento existe a celebração com o título de disparidade de culto. O casamento vai acontecer, sim. Mas a religião é para nos ligar a Deus, né? As questões ligadas à celebração do culto precisam ser bem entendidas e discutidas já no namoro. Porque depois vem a educação dos filhos, né? Qual o caminho a seguir? Se não tiver uma decisão já durante o namoro, uma discussão muito séria, por qual via será a educação religiosa dos filhos, aí vira uma confusão tremenda. Talvez não entre os pares, esposo e esposa, mas entre as famílias. Sogra com sogra, sogra com nora e vice-versa. A gente pensa que não, mas a vivência religiosa ainda, e graças a Deus, é um pilar muito forte que sustenta essa graça na sociedade que é a família. Então, discuta bem para que as coisas comecem certo para terminar certo. Deixa eu falar de experiência própria, então. Por favor. Porque, para quem não sabe, eu sou casado com um evangélico. Eu tenho 7 anos de casado. Minha esposa é evangélica, de família evangélica. Eu sempre católico, de família católica. Não é fácil. E eu acho que a gente vive algo muito bonito. Eu nunca tive problemas com isso. Mas eu acho que é uma exceção. Eu acho que não é fácil. Então, assim, a igreja não proíbe. Não há problema com isso, como o padre falou. Mas você tem que buscar muito uma conversa antes, igual você falou. Deixar tudo combinado realmente. E tem que ter muito respeito, principalmente entre os casais. Porque se você quiser converter o outro te converter, vai ter conflito. Então, se me permite, como eu falei, com 7 anos de casado, eu não tive problemas com isso. Graças a minha esposa sempre me respeitou muito com isso, até porque ela sabe de tudo que eu creio, que sou convicto com isso. E eu também sei respeitar o que ela acredita. Uma coisa que nós sempre buscamos é entender o porquê do outro. Eu posso até discordar, mas eu busco entender por que ele acredita nisso. Então, tem um embasamento, é porque, ok, desde que haja o respeito, não vai ter problema. Mas mesmo assim, em alguns momentos vão ter situações, por exemplo, aos domingos, eu deixo ela na igreja dela e vou para a minha igreja. O ideal era estar junto, né, como um casal. Mas isso é um problema impeditivo? Não, não é. Então, converse bem, ore acima de tudo. Ore. Meu casamento mesmo teve um padre e um pastor, né? Tudo autorizado pela igreja, né? Porque eu busquei autorização e tudo funcionou muito bem, não teve problema. Mas há, em alguns momentos, detalhes que podem, como o padre falou, atrapalhar sim. Mas, no meu caso, deu tudo certo, a gente vive super bem e isso não é um problema. Mas eu acho que se o conselho é esse, ora muito, porque não é o melhor dos mundos. Você, cara, o ideal é estar junto, na mesma fé, convivendo junto sim. Mas isso não é impeditivo, não. Não é impeditivo, pode ser sim um facilitador, mas pode causar grandes danos aí para o casal e para os que estão no entorno. Então, se me permite um último conselho nisso aqui. Se você ama Jesus mais do que ele, e se ele ama Jesus mais do que você, o caminho está certo. O caminho está certo. Aliás, um católico exemplar. Nada, padre. Longe de ser exemplar, a gente precisa de muito exemplar. O padre convive, o padre é muito bondoso, mas a gente sempre precisa melhorar muito, evoluir muito, aprender muito. Temos que... E minha esposa também é uma evangélica que dá gosto também, que serve muito, uma pessoa muito simples, muito humilde, que também dá gosto. E o principal, ser apaixonado por Jesus. Esse é o mais importante. Né? Obrigado pela bondade. Mas é verdade, gente, é verdade. Padre, minha irmã tem muita vontade de fazer uma cirurgia plástica. Seria pecado? Não, não é pecado. A gente tem que ter cuidado, o motivo pelo qual isso pode ser desejado, né? Mas não é pecado, não. Sobretudo, pensando na questão da autoestima. É recomendável, sim. Somos templo do Espírito Santo. E hoje em dia a gente tem que procurar se cuidar mesmo. Existem recomendações da igreja para que a gente tenha só cuidado com o nível de invasão no nosso corpo. É mais complicado, né? Em alguns casos até por saúde, né? Por saúde. Uma mama grande prejudica as costas. Sim. Por aí vai, você tem situações. E questões ligadas a tratamentos clínicos graves. Por exemplo, quando se trata de um câncer. Se precisa fazer uma cirurgia plástica, né? Reconstituição da mama.
A gente tem que pensar assim. Você tem casos de autoestimas graves, Autoestimas graves, reconstituição de face, quando você tem uma doença séria. Não é apenas questão de estética, gente. Quando se fala de cirurgia plástica, a gente pensa num conjunto geral das coisas. Então a igreja não condena a cirurgia plástica. O Josué Raposo pergunta: beber é pecado? Me socializo com vinho e cerveja, mas não me embriago. Mas sempre sou questionado por isso. Olha, veja só como a palavra de Deus tem início no livro do Gênesis. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A primeira referência a gente encontra na palavra de Deus. Beber não é pecado, não é pecado. A embriaguez pode nos levar a cometer atos de pecado. Todo o excesso pode nos levar a pecar. Todo o excesso. Mas a bebida não é pecado. Senão Jesus não teria feito uso do vinho. Lá fala, né? É comum servir o vinho melhor depois que todos estão embriagados. Sim. Então o vinho tinha álcool, né? Embriagar. E o problema é embriagar, né? Isso. É falta de sabedoria mesmo, é falta de controle. Dei uma referência bíblica, agora uma do catecismo da igreja que diz: o abuso do álcool é condenável, mas beber não é pecado desde que em quantidades que não te levem a exageros. Porque tudo aquilo que nos leva a perder a lucidez, nos tira o controle de nós mesmos, das nossas atitudes. E aí a gente pode ter comportamentos que nos prejudicam e prejudiquem ao outro. Né? E quando a gente leva a ter comportamentos de prejuízos, a gente deixa de amar. Onde não tem amor, tem pecado. Agora você beber um pouquinho já tá te fazendo mal? Não bebe. Não vai te fazer falta nenhuma também. Aí aquela recomendação, evite o primeiro gole. A última pergunta de hoje, padre. Minha filha quer casar, mas ela é muito nova. Ela não falou aqui a idade, mas ela fala que é muito nova. O senhor acha certo? A idade mínima que a igreja recomenda e autoriza o casamento é 16 anos. Isso aí, de acordo com o Código de Direito Canônico. Ela não falou a idade. Toda boa decisão que a gente deve e precisa tomar na vida exige maturidade. Exige maturidade. Um exemplo comparado ao nosso sacramento da ordem, né? A gente só pode contrair o sacramento da ordem depois de um bom tempo de estudos. Idade mínima, 27, 28 anos. Antes disso, não podemos nos tornar padre. Certo, talvez vai depender da maturidade, do grau de maturidade da filha, da senhora, da pessoa que está fazendo a pergunta. E aí vai depender também do relacionamento, do tempo de relacionamento. Você sabe me dizer se esse direito canônico é mais antigo, é mais recente? Não, é o atual. O atual. É o direito canônico atual. Antes disso não pode, na igreja não se pode contrair o casamento. E o Código de Direito Civil também não permite. Mesmo em 16, se a gente parar pra pensar, é uma idade nova, né? É nova. Eu acho que a igreja pensa muito legalmente. Legalmente, também à luz do Código de Direito Civil também. E o Código Civil também não autoriza antes, sem autorização dos pais. Então precisa ter essa consideração legal, tanto da igreja quanto do Código Civil. Aí é uma reflexão do ponto de vista agora da maturidade, né? Toda boa decisão que a gente precisa tomar, a gente tem que ter maturidade, refletir bem, por quê? É para a vida toda. Essa coisa de a gente casar hoje para descasar amanhã tem consequências muito graves, né? E depois a gente precisa arcar com essas consequências que englobam um conjunto de pessoas, vem os filhos, vem a constituição de um lar. Então pense bem, a sua preocupação, mãe, é muito importante, sim. Ela precisa ser maturada e dialogada com a sua filha, converse com a sua filha sobre isso. É isso, terminamos por hoje. Obrigado mais uma vez, padre. Obrigado por dedicar esse tempo. E o padre, a gente sempre se prepara com muito carinho, ele gosta de ler sempre tudo antes, faz as suas orações para sempre trazer algo sempre embasado na palavra de Deus e com muito carinho sempre, isso eu posso testemunhar. E a gente traz tudo, gente, com muita simplicidade, mas com muita seriedade, pedindo a Deus, sobretudo, que abençoe o seu coração, para que você compreenda e essas palavras alcancem a sua vida, a sua mente, e que você se interesse e busque mais conhecimento a partir disso, nos documentos, naquilo que a igreja pode te oferecer. Porque aqui é tudo muito rápido, e as coisas são muito profundas,
para que a gente possa levar tão rapidamente para você. E hoje, já que a gente rasgou muita seda, eu quero aproveitar e agradecer o pessoal também que fica por trás, o Breno, a Thaís também principalmente, que nos ajudam nas publicações, nas gravações, nas edições. Obrigado também, viu, gente? Vocês estão fazendo parte de uma missão muito especial, que é levar Deus para as pessoas. Isso tem muita responsabilidade e é muito gratificante. E tá tão bonito, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Até a próxima.